educado, mas até os irmãos mais próximos fazem isso de vez em quando. Na maior parte do tempo, o azul, o laranja, o verde e o roxo têm sido melhores amigos. Mas e se eu te dissesse que houve um Rainbow Friends que ele nunca foi amado e nem convidado para nenhuma festa? Eu sei que você deve estar pensando que provavelmente é o vermelho, certo? Na verdade, o vermelho é odiado pelos Rainbow Friends. Mas depois disso ele teve várias oportunidades para ser aceito pelo grupo. Mas mesmo assim ele escolheu destruir e enganar em todas as direções possíveis. Mas essa não é a história do vermelho. Na verdade, essa é a história de um Rainbow Friends que ninguém conhece ou se importa. Esse é o Rainbow Friends rejeitado cinza. Para entender completamente a sua triste história, devemos voltar para onde tudo começou. Gary Grayson parecia uma criança muito normal. Quando ele estava crescendo, ele era muito educado com seus pais e tirava boas notas na escola. Ele era muito saudável para sua idade e adorava passar o tempo ao ar livre. E além disso, ele sempre amou muitos animais. Mas ao contrário das outras crianças que gostavam de aprender sobre os tipos de animais grandes, como por exemplo dinossauros, Gary estava interessado numa área muito específica do reino animal. A sua paixão começou como uma simples e pequena borboleta. Rapidamente ele quis aprender tudo sobre a vida dos insetos. Ele gostava de centopeias, joaninhas, tudo que zumbisse no ar ou rastejassem no chão. Gary queria saber tudo sobre isso. Ele passava várias horas na escola procurando novas espécies para estudar. E quando ele encontrava, ele colecionava em potes, como um grande troféu. E ele queria mostrar para todo mundo, sempre muito orgulhoso, as suas descobertas. Mas as outras crianças não gostavam daqueles insetos. E alguns dos meninos malvados sempre pegavam seus insetos e os esmagavam. Eles colocaram apelidos no Gary como nojento e garoto inseto. Se você gosta tanto de inseto, por que você não fica no chão como eles? Eles são seus únicos amigos de verdade, garoto inseto. De uma maneira estranha, mas isso que aconteceu com ele fez ele descobrir o inseto favorito dele, as formigas. Gary achava as formigas super fortes e elas sempre estavam cercados por familiares e outros amigos. E não era isso que Gary tinha na casa dele. Sua vida em casa, particularmente, não era boa. O pior de tudo era que seus pais brigavam o tempo todo. Você não pode continuar apoiando a obsessão estranha de Gary por insetos. Isso é uma aberração. Devemos levar ele ao Rainbow Friends como um garoto normal. Ele não está interessado nessas coisas. Se aprender sobre insetos deixa ele feliz, precisamos apoiá-lo. Eventualmente, os dois tiveram que se separar. A mãe e o pai simplesmente não conseguiram concordar em nada. E ele teve que se mudar. Como seu pai estava fora de casa, Gary foi forçado a dar um fim à sua coleção de insetos, mesmo sendo tudo o que ele realmente se importava. Nem sequer tinha permissão para falar sobre os insetos. Se você quer falar tanto sobre formigas, você não deve se importar com esse trabalho duro. Gary vivia triste, mas sempre que seu pai voltava para a cidade de Bloxburg, Gary ficava em sua casa. Lembre-se, nenhuma conversa sobre qualquer tipo de insetos. Vocês me ouviram? Nenhuma conversa sobre insetos. Felizmente para Gary, seu pai não se importava com o que sua mãe pensava. Ele só queria fazer o seu filho feliz. Comprei isso pra você, amigão. Você pode abrir, mas você tem que deixar isso aqui na minha casa. Isso será o nosso segredo. Foi o melhor presente que Gary poderia ter. A sua própria fazenda de formigas. Toda vez que ele podia visitar seu pai, ele ficava olhando ela por horas. Até que ele nunca mais voltou. Ele foi o único que realmente foi legal com Gary. E para piorar ainda mais essa situação, sua mãe finalmente conseguiu encontrar a fazenda de formigas e ela estava furiosa. Eu não posso acreditar que todos esses anos você mentiu pra mim. Quando você vai largar este negócio de insetos e apenas crescer? É hora de te ensinar uma lição uma vez por todas. A mãe tacou a fazenda de formigas lá fora e tacou fogo e tudo ficou em chamas. Isso quebrou com Gary. Ele se sentia como se não tivesse família. Estava agora sozinho nesse mundo.
Eventualmente, embora os anos tenham passado, ele decidiu, contra os desejos da sua mãe, seguir sua paixão pelos estudos dos insetos. E boas notas o ajudaram a entrar em uma boa faculdade. Isso era tudo o que ele poderia ter sonhado. Ali havia insetos por todos os lados, organizados e todas as salas cercadas por lupas e microscópios e outros equipamentos de testes. Finalmente ele estava perto de outras pessoas que compartilhavam o mesmo amor. Isso era tudo que ele precisava para ser feliz pela primeira vez. Mas isso era tudo que ele queria. Infelizmente, ir para a faculdade estava longe de ser barato. E Gary não tinha um emprego. Então ele estava desesperado para conseguir qualquer emprego. Qualquer coisa que tivesse um salário decente. Foi quando ele viu em um anúncio o Rainbow Friends Play Place. Ele se lembrou que a sua mãe falava desse lugar quando ele era criança. Certamente seria um bom lugar para ganhar algum dinheiro. Então ele ligou para o número. Alô? Aí é do Rainbow Friends Play Place? Sim. Você está perguntando sobre a vaga? Sim. Mas o anúncio não diz o que eu tenho que fazer. Bem, por que você não nos faz uma visita? De repente a linha ficou muda. Então ele olhou para suas formigas, se inclinou para elas, pegou alguns dos seus melhores amigos. Tudo bem, galera. Me desejem sorte. Eu sinto que eu vou precisar. Tenho certeza que você pode imaginar o que aconteceu a seguir. Gary dirigiu até o local. Encontrou um lugar todo bagunçado e abandonado. E ele sabia que parecia arriscado. Ele não podia deixar seu sonho morrer. Então ele entrou e atravessou vários corredores. Olá? Tem alguém aí? De repente uma luz acendeu no corredor e isso levava para um dos laboratórios. Mas a única coisa que encontrou foi uma engenhoca estranha. O que é esse lugar? Essa é sua nova casa. Hã? Mas o vermelho não percebeu que uma das formigas de Gary ainda estava em cima dele. O quê? Não! O que você se tornou? Algum tipo de inseto? Nenhuma criança vai querer pagar dinheiro para ver uma criatura como você. Saia da minha frente agora e nunca mais apareça. O cinza queria fugir para voltar aos seus estudos, mas ele sabia que o vermelho estava certo. Agora, sua única esperança era se encaixar com os outros Rainbow Friends. Azul, laranja, o verde e o roxo. Mas até eles rejeitaram ele. Eles riram da sua falta de cor e a sua aparência de inseto. Desculpe, amigo, mas cinza não pode fazer parte de um arco-íris. Sai daqui, seu estranho de olhos esbugalhados. Rasteje de volta para qualquer buraco no chão da onde você veio. Sim. Então assim ele fez. Talvez um dia os outros aceitem o cinza assim como ele é. Mas até então, o cinza vai se esconder em sua pequena caixa. Escondido de todos, esse é o Rainbow Friends rejeitado.